Olá, olá, paz e graça a todos, queridos irmãos. Aqui é o canal Yahushua Reina para sempre. Aqui é o Fernando Pereira Batista, gravando mais um vídeo aqui nesse dia de hoje maravilhoso que o nosso Criador tem nos dado, no dia 17 de maio. Fazendo esse vídeo aqui de madrugada, sempre de madrugada aqui para nós estar aprendendo, falando das escrituras sagradas, falando da cópia do Almeida, que é muito importante. Eu tentei fazer um vídeo ao vivo, porém nós não temos ainda o aparelho adequado, mas o Pai já está nos preparando, a gente vai estar fazendo vídeos aí ao vivo, live ao vivo, e vai ser muito bom. Convido você e sua família. Agradeço aí a todos os queridos irmãos em graça, os irmãos que estão em graça, os irmãos também que não estão em graça, os irmãos que são futuristas, né? Pode se inscrever nesse canal, pode dar a sua opinião, né? Fique à vontade, meus queridos. Aqui nós estamos para aprender o texto e o contexto da Bíblia do Almeida. Lembrando a vocês que eu sempre falo, estou aqui analisando o texto e o contexto. Não faço análise da sua fé, da sua crença, porém eu falo aquilo que o Evangelho diz, aquilo que está interpretado daquela forma que o Evangelho diz, eu estou falando da mesma forma e da mesma maneira. Então você é bem-vindo a assistir esse canal. Aqui é o Fernando Pereira Batista, o seu canal Yahushua Reina para sempre. E você pergunta, por que Yahushua Reina para sempre? Porque nós temos no Antigo Pacto, onde o Criador diz que o nome dele estaria sobre a sua santa cidade e o nome dele estaria sobre o seu povo. Então, realmente nós temos a cópia do Almeida, nós temos o português Brasil, que é a nossa língua atual, né? Nós conhecemos, então todos os nomes chegou ao português Brasil, mas sabemos que os nomes hebraicos, né, não são estes que estão aqui, mas a história ela é genuína, ela é perfeita, porém nós não temos as escrituras originais em nossas mãos. Então, por isso, Yahushua. Yahushua é o nome da manifestação de Deus como Filho. Sabemos que o apóstolo Shaul, que chegou no português para nós, Brasil, como Paulo, ele foi bem claro nas suas 14 cartas, né? Nós conhecemos aí, nas suas 14 cartas, que eu creio que o livro de Hebreus foi ele também que escreveu, né? Então, ele é bem claro em dizer que ele foi levado ao terceiro céu e foi falado coisas maravilhosas para ele e foi revelado o evangelho da graça de Deus. Então, meus queridos irmãos, estou aqui para somar com vocês. Estou aqui para que este canal venha crescer, venha ser maravilhoso. Você pode fazer a sua pergunta. Se você tiver suas dúvidas, pode fazer sua pergunta aí. Está aberto os comentários, porém os comentários têm que ser moderados, né? Vamos ter os moderadores aí. Então, eu vim aqui falar da graça, do Evangelho, do Cristo ressuscitado e do povo verdadeiro, né? O povo verdadeiro, os Yahudins que chegou para nós como Israel, né? O povo verdadeiro, o povo também que é a Israel, falando assim, que é a igreja, eu vim falar aqui da igreja que é carne e osso, vim falar da igreja que somos nós, que recebemos o Espírito do Cristo vivo, ressuscitado, e estamos vivendo agora em perfeita vitória, perfeita vitória.
Então, eu falei no vídeo que eu ia estar falando aí sobre um assunto muito interessante, um assunto muito relevante, né? Sobre os 2000 anos de mentira do cristianismo. Nós sabemos, meus queridos irmãos, que nós temos aí muita falácia sobre esse calendários que existiu no passado. Então nós temos vários calendários, né? E nós temos uma afirmação aí do cristianismo, né? Porque quando eu falo que existe 3 religiões que eles se dizem as maiores do mundo, eles dizem, né? Os homens dizem que eles falam que o islamismo é a primeira religião maior do mundo, né? E tem muitos indivíduos dentro dessa religião. E temos também aí o cristianismo, que aparece em segundo lugar, segundo as pesquisas deles, né? E temos o judaísmo. Essas são as 3 maiores religiões do mundo. Então, quando nós falamos em islamismo, essa palavra ismo, né, ela está ligada à religião, quer dizer, é uma religião onde eles dizem que a palavra religião é para ligar o homem a Deus. Mas só que, porém, nós vemos que as práticas desses homens que estão dentro desse ismo não são práticas do evangelho do Cristo ressuscitado, né? E esse negócio de ismo, ele não existe para a igreja de Cristo. Você pergunta, então você faz parte do que, Fernando? Você crê em quê? Você crê no que você crê? Você é diagnóstico? O que você é? Eu sou apenas seguidor do Espírito de Cristo. Isso que pela graça eu sou. Sigo o Espírito de Cristo, vivo em perfeita vitória, imito o apóstolo Shaul, como ele diz, sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. Eu sou apenas seguidor desse Espírito maravilhoso que habita dentro de mim, dentro de nós, dentro da igreja. Somos seguidores de Cristo. Então eu não faço parte, né, de cristianismo, não faço parte de judaísmo, não faço parte de islamismo, não faço parte de espiritismo. Tudo que é ismo, a igreja de Cristo não faz parte. Porém, uns entendem, como os irmãos que são chamados de preterista, que ser cristão é que seguem a Cristo. Porém, aí nós temos um problema também. Por quê? Porque nós sabemos que dentro do cristianismo nós temos aí duas classes de pessoas, categoricamente falando assim. Nós temos aí 2 classes de pessoas, né, que se denominam uma parte católica, que eles são chamados de cristão, porque isso começa com Constantino, com a Igreja Católica, depois que o Império Romano perde a sua autoridade, perde o seu poder para os bárbaros, né? Então aí vem os papas, vem as suas liturgias, falando assim, seus cultos litúrgicos, né? Então aí vem os papas, Papa Pio XII, Papa I, Papa Pio VII, aí vem por diante. Então nós temos a Igreja Católica Romana já com as imagens que acontece ali, que eles passam a ter ídolos, na verdade, e aí eles são chamados de cristão porque eles também acreditam em Cristo, seguem a Cristo, essa palavra Cristo, que chegou para nós Cristo, mas essa palavra ela é ungido, então eles se denominam cristão. E temos aquela parte que elas protesta contra os ensinamentos da própria Igreja Católica Romana, a segunda parte de pessoas, segunda parte de grupo de pessoas que são chamadas de protestantes.
estas estão aí nas igrejas chamadas igrejas evangélicas, igreja de pedras, que eles se denominam também cristão, não é assim? Então nós temos aí o cristianismo é dividido em duas partes, dois grupos de pessoas, os protestantes e os católicos romanos, falando assim, católicos romanos, porque romanos, eles dizem que seguia lá a igreja católica romana mesmo, e tem os católicos. Então a gente vê que essas duas partes de grupo de pessoas são chamados de cristão. Uma porque Martinho Lutero, ele não concordou com os ensinamentos lá de dentro dos padres, né? E teve uma rebelião, falando assim, protestou contra os erros lá dentro das regras, os ensinamentos da Igreja Católica Romana, e ele se dividiu juntamente também com João Calvino. E aí a gente vem olhando a história e vendo lá do passado, que é a história da Igreja de Pedra, que é chamada de cristianismo, é podre, não é boa. Por isso que quando eu falo que não sou cristão, não é que eu estou dizendo que eu não sigo a Cristo, eu estou dizendo que eu não faço parte, eu não gosto dessa palavra ismo. Nós temos que ser seguidor, né, do Espírito do Salvador, do Espírito de Yahushua, que aprendemos a chamar de Jesus. Então, isso é muito relevante para nós nesse estudo, né? Eu quero mandar um abraço para todos os irmãos futuristas, a todos os irmãos católicos, né? E os irmãos que são chamados de preteristas, a qual eu estou, né, nessa linha de pensamento que as escrituras já está toda cumprida, né? Eu vou estar falando, convido você também, vou estar falando aí no vídeo muito importante que sobre quem é a besta do livro do Apocalipse e o falso profeta. Eu vou estar falando no outro vídeo, convido você, nós vamos saber quem foi o falso profeta do Apocalipse e a besta. Isso é muito maravilhoso. Vamos interpretar a Bíblia, porque ela já não vamos ver que como a Bíblia está interpretada nesse sentido. Não podemos interpretar a Bíblia pelos nossos pensamentos, assim como as igrejas evangélicas, assim como as religiões interpretam e criaram, né, o seu Deus, criaram um Deus na sua cabeça, criaram um ídolo, né? E aí a gente vai vendo que há muito tempo passado, há muito tempo atrás, nós estamos vendo aí, contemplando o resultado disso tudo, que é muitas denominações fazendo ajuntamento, tendo seu CNPJ, tendo seus alvarás, trabalhando com o governo, não é verdade? E ganhando muito dinheiro em cima da fé alheia, né? A Igreja de Cristo, eu volto a lembrar, não é igreja de instituição de placa, nem por lá de dentro, nem por lá de fora. A Igreja de Cristo é de carne e osso, é os escolhidos, é os chamados, é os eleitos antes da fundação do mundo. Mas vamos para o assunto relevante, né? Vamos para o assunto relevante, que é os 2000 anos de mentira, né?